Boa noite. Sou filha amada do Pai, em lutas e vitórias contra a orfandade, orgulho, rejeição, crítica, ira e outros. Eu sou a Roseli. Vamos começar assim. A minha infância foi difícil, pois minha mãe era depressiva e meu pai era alcoólatra. Eu era desprezada pela minha aparência e comportamentos infantis. Fui para a escola e outra etapa se iniciou. Tive que me relacionar com outras crianças e esconder que meu pai bebia todos os dias e brigava com a minha mãe. Fui crescendo e mudando minha aparência. Com a ajuda da minha mãe, emagreci e comecei a receber elogios de várias pessoas, homens, mulheres, parentes, que sempre tinham me menosprezado. Comecei a ter melhores resultados na escola e a ser convidada para eventos que antes nunca tinha sido. E pensava, gente, o que aconteceu? Quando percebi que era pelo fato de ter ficado mais ajeitadinha, comecei a ter raiva de todos que me rejeitaram no passado. Senti um certo prazer em esnobar os meninos que passaram a andar atrás de mim. Me formei com 21 anos de idade e vim morar e trabalhar aqui em Cascavel. Graças a Deus, pensei, nunca mais quero voltar para a cidade que cresci. Detestava o meu passado. A minha infância, aquela criança rejeitada, de inteligência mediana, que apanhava, tinha um pai bêbado e uma mãe que sofria dos nervos e era muito brava. Me tornei uma mulher vaidosa demais, egoísta, inconsequente, sem afeição verdadeira por outras pessoas, manipuladora, sedutora, enfim, vestia um personagem que agradava aos olhos dos outros. Não me conhecia, vivia dirigida pelas minhas dores e traumas do passado. Não era dominada por vício em álcool, nem drogas ou sexo. Era escrava de um espírito de sedução. Bastava seduzir para deixar as pessoas com a crença de que tinham encontrado sua alma gêmea. Eu era escrava daquele comportamento repetitivo. Não tinha consciência que era escrava. Achava que eu estava no poder e que era a desejada. Mas me frustrava por não conseguir amar ninguém e nem me importar com o sofrimento dos outros. Eu também sofria e a vida seguia. Fui uma mulher que conseguiu sucesso profissional, mas grandes fracassos na vida emocional e afetiva. Achava que o meu conhecimento e o reconhecimento profissional que me colocava acima de tudo. Não conhecia a palavra de Deus, vivia pelo que tinha aprendido na catequese, pois cresci dentro da Igreja Católica. Aprendi a adorar Maria e outros santos. Não tinha noção de quem era Deus. Por me considerar uma mulher moderna e dona da minha vida, não busquei conhecer a vontade de Deus para mim. Fui vivendo do jeito que achava certo. O mundo me dominou. Praticava sexo fora do casamento. Pratiquei algumas imoralidades sexuais, mas achava tão normal, tudo se misturava dentro da minha cabeça. O que era realmente fornicação, adultério, prostituição, pornografia? Prostituição, eram aquelas mulheres que ficavam lá rodando bolsinha na esquina, era o que eu imaginava na época. Eu, não. O que eu fazia era certo, o que elas faziam é que era errado, julgador ainda. Mas a imoralidade sexual nos afasta da presença de Deus. E um vazio me consumia e mais uma vez buscava meu lugar de conforto, que era o pecado, pois vivia escravizada pelo inimigo. Estudamos que o pecado sexual é mais grave do que outras formas de rebelião. Em 1 Coríntios 6,18, lemos essas palavras surpreendentes. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Eu não tinha esse entendimento. E por desprezar a figura do pai, inclusive do meu pai biológico, desonrei meu pai e minha mãe,
com minha indiferença e só fazia o que eu achava certo. Fiquei grávida da minha primeira filha e não quis o pai por perto, de jeito nenhum. Pensava que era uma produção independente, que na época era moda. Afinal, eu me senti uma super mulher. Foi uma gravidez super badalada, divulgada, mas quando ela nasceu, a realidade nasceu junto. Já não era dona de mim, tinha um bebê que dependia só de mim, e foi uma luta. Ela está ali sentada. Passei a buscar uma solução e procurar uma figura paterna para ela. E comecei um relacionamento para dar um pai para minha filha. Engravidei novamente fora do casamento. E nasceu minha segunda filha. Mas pasmem vocês, foi mais uma gravidez sozinha. Pois, por falhas e pecados dos dois, não conseguimos levar o relacionamento adiante e tive uma segunda gravidez sozinha, morando ao lado da igreja evangélica, que inclusive eu participava. Nesta época, eu era uma mulher nervosa, ansiosa, cheia de raiva e ressentimentos. A ira era uma constante na minha vida. Morava ao lado de uma igreja evangélica que fazia muito barulho com baterias e ensaios nos finais de semana. Eu pedia para reduzir o volume, mas não me ouviam. Uma tarde de sábado, eles estavam tocando bem alto e eu perdi a paciência. Peguei uma caixa de ovos e comecei a jogar na igreja. Minha janela do primeiro andar dava direto no corredor de entrada assim, da igreja. E despejei minha raiva com ovos, quebrando. Eles pararam imediatamente e foram limpar a sujeira, me pediram desculpas e pasmem vocês. Eu achei que eu estava certíssima ainda pelo que eu fiz, né? Para a glória de Deus, encontrei um grupo de irmãos que me falaram que eu estava vivendo em pecado e que precisava de libertação. Aceitei ser liberta com certa resistência, pois nem entendia o que era tal libertação. Quando começaram a orar para a minha libertação, o espírito que estava em mim relutou muito. Dizia que não queria que eu não queria que ele saísse, que eu precisava dele, mas eu decidi que não queria mais ser dominada. E vi aquela coisa horrorosa sair de mim. Era algo totalmente deformado, assim, como se fosse uma bruxa, uma coisa horrível. Aquilo que tanto seduzia, na verdade, não era uma beleza, era uma coisa infernal, horrorosa. Foi uma luta para me manter liberta. Abandonei os amigos do passado, deixei de ouvir músicas seculares e foquei em pregações e louvores. Deus me libertou da imoralidade sexual. Então pensei, nossa, agora sou praticamente santa, não pratico mais imoralidades. Então passei para a religiosidade. Me envolvi na igreja, comecei a participar de vários ministérios, ocupava meu tempo no ativismo. Não tinha relacionamento com Deus. Minhas filhas cresceram com toda a minha dedicação e proteção. São meninas cristãs que conhecem a palavra de Deus, né? Minha filha mais nova passou a frequentar a NIB e, como era muito nova, decidi vir acompanhar e cuidar dela. Ouvi falar do CR e fui pensando que toda a minha experiência iria ajudar outras pessoas, olha bem. Não tinha noção dos meus problemas de caráter. Foi um tempo de tratamento muito doloroso, mas fiquei firme. Deixei o Espírito Santo me mostrar. Doía tanto que fui ao médico umas 3 vezes achando que a dor era física. Nesse tudo eu posso dizer o quê? Que eu agradeço a Deus por fazer parte da equipe do 30 Semanas e poder testemunhar das grandezas que o Espírito Santo tem realizado no nosso meio. Louvo a Deus por ver minhas filhas tão jovens, vivendo esse processo libertador, e tantos outros que estão aqui no 30 Semanas, plantando um futuro em Deus. Logo que, para mim, eu demorei tanto para conseguir encontrar a verdade.
Hoje eu fico feliz de ver minhas filhas e tanto outros jovens já podendo buscar a Deus, porque nenhum sucesso traz felicidade quando a gente não tem a presença de Deus. Eu vivi isso, não tive a presença de Deus, tive muitas coisas e fui muito infeliz. Então, nada vale sem a presença de Deus, minhas filhas, nada vale. Demorei um pouco para buscar o tratamento, mas como está escrito em Eclesiastes 3, 1, 2, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para tudo. Para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ainda teria muito para falar, muitos erros que eu pratiquei e ainda pratico, mas graças a Deus, hoje estou fazendo parte dessa equipe, estou buscando em Deus ser uma pessoa melhor, ser mais parecida com Jesus e quero agradecer o silêncio de vocês.